Glória a Deus, aleluia. Eu tenho uma palavra nessa tarde para você. Uma palavra vinda do coração de Deus para o teu coração. Uma palavra, uma pequena palavra que fala no livro de Esther, né? Que você está na condição, se você está na condição de Esther, se você está na condição de uma mulher de Deus, de uma mulher que tem enfrentado lutas, de uma mulher que tem enfrentado pelejas. O meu Deus é aquele que entra na tua luta, o meu Deus é aquele que entra na tua peleja. O meu Deus, ele diz para você nessa tarde que não temas e nem se espantes, porque tu não serás envergonhado, porque o quarto homem da fornalha, que é Jesus de Nazaré, ele entra nessa fornalha. Ele manda dizer para você que ele ainda não deu a última palavra. E quando o Senhor ele der a última palavra, vai ser uma palavra de vitória, vai ser uma palavra de renovo, vai ser uma palavra de bênção, porque o meu Deus, ele vem, ele toca aonde o homem não toca. Ele faz aquilo por mim e por você que nós não imaginamos que ele possa fazer, porque ele é Deus, porque ele é Senhor. Nessa tarde, eu queria falar aqui um pouquinho, em poucas palavras, de uma mulher chamada Esther. Do livro de Esther, de uma mulher que ela tinha tudo para não ser exaltada. Mas o Senhor, ele tinha escolhido Esther. Assim como ele me escolheu e te escolheu para uma grande obra. Então não olhe a dificuldade, não olhe os levantes, não fique na cadeira do comodismo. Se levante e faça aquilo que Deus determinou para que você fizesse. Seja para louvar, seja para pregar, seja para cantar, seja para exortar, faça algo para o Senhor, porque o Senhor ele vai honrar a tua fé. E Esther, ela foi chamada para ser uma rainha. Esther, ela era órfã de pai e mãe. Esther, ela foi criada pelo seu tio chamado Mardoqueu, em outras traduções Mordecai. Esther, ela foi chamada para uma grande obra. E a obra que Deus tinha na vida da Esther, aprove a Deus ter colocado Esther e ter colocado o judeu Mardoqueu numa cidade de Suzã. E ali havia um decreto contra o povo de Deus, um decreto que tinha sido assinado, um levante que tinha sido assinado contra o povo de Deus. Mas o meu Deus, ele veio com a boca profética nessa manhã, nessa tarde, para te dizer que o Senhor, ele muda decreto. Que esse decreto que está de derrota para a tua vida, o Senhor, ele mudará em um decreto de vitória. Porque é assim que o Senhor trabalha. O Senhor desfaz aquilo, o Senhor trabalha de uma forma que eu e você não entendemos. Então estava assinado, resumindo aqui bem rapidinho, então estava sendo assinado um decreto, tinha sido assinado um decreto de derrota contra o povo judeu. O povo judeu estava prestes a uma carnificina. O povo judeu estava prestes ao povo dos judeus ser morto, do mais novo até a criança, do mais velho até a criança. Esse decreto tinha sido assinado com o anel do rei, tinha sido selado com o anel do rei. E todo documento que fosse assinado com o anel do rei, ou seja, o rei Assuero, aquele decreto ele não poderia ser mudado. Mas o meu Deus é aquele que muda decreto, o meu Deus é que faz a Esther mãe de filhos, o meu Deus é aquele que entra na minha e na tua causa, e ele te diz nessa tarde, não temas e nem se espantes, porque não será envergonhado. A palavra de Deus diz em Isaías 54:17, que toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti, tu a condenarás. Essa é a herança do servo do Senhor. Então, se tem ferramenta no meio do teu caminho, se tem laços, se tem cordas, se tem correntes, o Senhor é aquele que despedaça o laço, quebra o arco, quebra a lança, quebra as correntes, e ele vai te fazer triunfar diante dessa luta. Mas o Senhor diz para ti, fica somente de pé, porque tu verás o que eu vou fazer. Assim como o Senhor fez com Josafá. Estava todo o povo contra Josafá, estava tendo um levante contra Josafá. E o Senhor disse que eram muitos que estavam contra Josafá. Mas ali o Senhor disse assim, parai Josafá e somente ficar de pé na minha presença. E veja o livramento que eu vou dando, que eu vou te dar. E assim foi na vida do povo, da cega dos judeus, na província pagã de Suzã. O Senhor levantou uma judia, órfã de pai e mãe, Esther. O Senhor levantou um judeu, Mardoqueu. E ali aprove a Deus dar livramento através da vida desses dois. Deus, através da vida deles dois, deu livramento a todo um povo. Deu livramento a toda uma linhagem.
Então Deus somente quer que eu e você fique de pé. Porque não vai ser na quantidade, vai ser na qualidade. Porque se fosse na quantidade, nós traríamos a glória para nós. Porque o milagre quem faz não sou eu. O milagre quem faz não é você. Mas o milagre quem faz é Jesus de Nazaré. Não é eu que faço o milagre, não é você. Mas o milagre quem faz é essa aqui, ó. Essa palavra. A palavra de Deus, ela é luz para o nosso caminho. E ela é lâmpada para os nossos pés. É a palavra que faz o milagre. Não é o missionário, não é o pastor, não é o profeta, não é a profetisa, é o Senhor, através da boca do profeta. Porque Deus é aquele, alabassu de comanai, de cantaramanai, que ele tão somente diz para Josafá. Josafá, nessa peleja tu não terá de pelejar. Mas o mesmo Deus que diz que Josafá não tinha que pelejar, ele pediu uma coisa a Josafá. Fica de pé. Fica só de pé para tu ver o que é que eu vou sair derrubando teus adversários. Arabaço lhe cantarai. Quando o Senhor ia levantar o profeta Ezequiel para profetizar, ele dizia assim para Ezequiel: filho do homem, fica de pé porque eu falarei contigo. Aí o que é que eu entendo? É prostrado diante do Senhor, mas é de pé na peleja. Labaço decanta. E a palavra de Deus diz assim que Esté, também chamada Radassa, ela foi abençoada pelo Senhor. Porque na província de Suzã tinha uma rainha pagã. Tinha uma mulher que ela estava ocupando uma cadeira, uma posição. E aprove a Deus tirar aquela mulher da cadeira de exaltação. Aprove a Deus tirar Vaste, destituir Vaste e colocar Esté. Por quê? Porque Deus sabia que tinha enviado Esté para aquela província pagã no propósito. Então Deus te levantou, meu irmão, e me levantou num propósito. No propósito de Deus. Existe um propósito nessa luta que você está passando. Existe um propósito no deserto que você está passando. Existe um propósito no vale que você está passando. Existe um propósito diante da calúnia que você está passando. Então, tudo que eu e você passamos, existe um propósito. Você é uma árvore frondosa. E a árvore frondosa, ela vai levar pedrada mesmo. Porque quem vê uma mangueira cheia de manga bem madurinha, não lança pedra para comer da manga? Mas aí você vai pegar essas pedras que estão te lançando, você vai fazer o degrau da exaltação do Senhor. Por quê? Porque no momento que você, Labassu de Comanai, entender que vai ser no meio da tempestade que Deus vai construir o teu ministério, vai ser no meio do vendaval que Deus vai te usar mais. Deus não espere as ondas se acalmarem, nem espere a tempestade acalmar, não. Vai ser no meio da tempestade que Deus vai te usar. Vai ser no meio do tsunami que Deus vai te usar. Vai ser no meio de uma porta fechada que Deus vai te usar. Porque quando passamos pela prova, é que somos aprovados. Quando passamos pelo Getsêmani, no lugar da prensa, o próprio Senhor Jesus, no lugar da prensa, ele fez aquela oração. Porque ele estava sozinho, ele estava só, ele estava angustiado, ele estava com medo. Ele olhou para um lado, não viu Pedro, ele olhou para o outro lado, não viu Tiago. Mas foi no momento da prensa que Satanás veio até em forma de serpente, até o Senhor Jesus. Para que ele viesse, a metade dele, ele é 100%, 50% homem e 50% Deus. Ele viesse recuar naquilo que Deus tinha dado ordenança. Labassu de Comanai. E ali ele resistiu, porque a palavra de Deus diz: resistiu o diabo e ele fugirá de vós. E ali naquele momento Deus manifestou o poder dele. Naquele momento que o Senhor suou sangue, naquele momento que a metade dele carne, pediu a Deus que afastasse dele aquele cálice, mas contudo fosse feita a vontade de Deus. Então a nossa oração é: Senhor, se for possível, afasta esse cálice. Mas se não é possível, seja comigo no meio da prova. Seja comigo no meio da fornalha. Seja comigo no meio desse deserto. Seja comigo, Senhor, no meio do descrédito. Seja comigo, Senhor, no meio do vale. Seja comigo, Senhor, no meio do Lodebar. Seja comigo no meio de uma porta fechada, onde ninguém acredita na minha chamada, Senhor. Mas, Senhor,
Faça como o Senhor fez com Elias. Elias foi para o desafio do Monte Carmelo e ali o Senhor, ele enviou fogo do céu. Você quer saber se Deus está na tua vida, na minha vida, na tua e na minha chamada? O Senhor vai responder com fogo do céu. O Senhor vai responder. Labasubicomana e decanta. E tem cadeira de exaltação preparada para você, crente. Tem cadeira de exaltação preparada para você, Esther. Não fica à beira do caminho. Não é hora de parar. Não é hora de pendurar a chuteira. Não é hora de você dar desculpa para Deus. Porque certa vez Moisés disse para Deus que não sabia falar. Disse para Deus que era pesado de língua. Deus disse, vai até Faraó, Decova, Nagachai, e fala aquilo que eu vou te dizer. Porque eu porei as minhas palavras na tua boca. Mas sabe o que foi que aconteceu com Moisés? Moisés começou a falar, Moisés começou a dar desculpa para Deus, mas com Deus é assim, Deus não quer saber a tua desculpa, Deus não quer saber as tuas limitações. Deus somente me trouxe aqui nessa tarde para te dizer, abre essa tua boca, Elias, abre essa tua boca, Ezequiel, abre a tua boca, Jeremias, porque através de ti salvarei Israel. E a Bíblia diz que Esther tomou uma posição muito corajosa e ousadamente se aproximou do rei com o pedido do seu povo. Então, bem resumir aqui bem rápido, então o decreto tinha sido assinado contra os judeus, mas Esther, ela se aproximou prudentemente diante do rei Assuero. E a ordem era essa, aquele e aquela que se aproximasse diante do rei e o rei não estendesse o cetro, era morta. Mas aprove a Deus que o rei Assuero, ele ouvisse, ele aceitasse o pedido da rainha Esther. E ali, quando Mordecai estava à porta do palácio, ele estava à porta. Ele não era segundo, ele não tinha posição, ele estava à porta. Aí eu entendo que Deus usa quem ele quer na hora que ele quer, porque se Deus ele usou uma jumenta para falar com Balaão, para dizer para Balaão que o anjo do Senhor estava posto diante do caminho e que ele parasse de amaldiçoar o povo de Deus. Sabe por quê? Porque contra Jacó e Israel não existe encantamento. Então aqueles que estão te amaldiçoando serão amaldiçoados, mas aquele que te abençoar será abençoado. Então eu entendo que Esther estava no momento certo, na hora certa, na província certa, e que Deus tinha destituído uma pessoa para colocar Esther. Por quê? Porque aprove a Deus usar Esther para interceder por todo um povo chamado judeu, e Deus queria dar o livramento. Então, se Deus te colocou para interceder pela tua família, não espera A ou B, não, é tu mesmo. Ah, mas eu sou o menor da casa de meu pai. Ah, eu sou pesado de língua. O Senhor não quer saber a tua e a minha desculpa. Certa época, quando eu faço a obra de Deus e fazia a obra de Deus alguns anos atrás, um certo pastor disse para mim assim, e uma pastora, missionária Kelma, é assim, com Deus, você ou você faz aquilo que ele está te mandando, ou você vai dizer porque não faz. Ele quer saber porque você não faz, agora você tem que fazer aquilo que ele está te mandando você fazer, te enviando você fazer. Por quê? Porque Esther tinha uma missão. Sabe qual era a missão de Esther? Ela ser eleita rainha no meio do harém do rei Assuero e defender o povo de Deus. Qual é a tua missão? Lavassu decanta. O Senhor pergunta nessa tarde. Qual é a minha missão? Eu sei a minha, você sabe a sua? Qual é a tua missão? É pregar o evangelho. A minha é pregar o evangelho e anunciar a salvação. Então pregue. Pregue fora de tempo e no tempo. Pregue de barriga cheia, de barriga vazia. Pregue no crédito e no descrédito. Porque pregar no crédito é fácil. Agora pregar no descrédito ninguém quer. Labassu de comanai. Porque vai ter que enfrentar a perseguição. E aquele que não tem enfrentado perseguição nos últimos dias não está fazendo a vontade de Deus. Mas a igreja que é perseguida, o profeta que é perseguido, a profetisa que é perseguida, esse sim está fazendo a vontade do Senhor. E a palavra de Deus disse
que ela fez isso como se tivesse nascido para um momento como aquele. E na verdade ela tinha. Que graça, que convicção, que exemplo para todas nós. Então Esther deu exemplo para todas nós. Ela estava no momento certo, na hora certa e na província certa. Então você esteja no momento certo, na hora certa, no lugar certo, para que Deus venha te usar. E a palavra de Deus é essa nessa tarde. Faça a obra do Senhor a tempo e fora de tempo. Amém?